Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje vamos conhecer a orquídea joia, Ludisia discolor. Mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Lembrando que todas as informações sobre cultivo e cuidados aqui no vídeo devem ser usadas apenas como um guia básico. Sua localização, onde você cultiva suas plantas, quanto tempo você tem para dedicar aos cuidados, muitos outros fatores precisam ser levados em consideração e interferem diretamente no cultivo das suas plantas. Portanto, as dicas podem e devem ser adaptadas para você. Vamos lá? A orquídea joia é bem diferente de todas as outras orquídeas que cultivamos e conhecemos. Sua valorização principal é por sua folhagem e não por suas flores. É uma orquídea simples e fácil de cuidar, sendo uma planta pequena que raramente atinge mais de 60 centímetros. Possui hastes vermelhas eretas, suas folhas são avermelhadas, lanceoladas, com veios bem marcados da cor creme e chegam a 4 centímetros de largura a 8 centímetros de comprimento. Produz pequenas flores brancas com um centro amarelo brilhante, perfumadas que a deixam ainda mais interessante e charmosa. São assimétricas de 2 centímetros de diâmetro. Estas flores surgem de grandes hastes de 30 centímetros de comprimento, geralmente no outono e no inverno. Duram de 2 a 3 semanas. A orquídea joia é rupícola, ou seja, vive na terra e não nas árvores, como a grande maioria das orquídeas que são epífitas. Ela possui rizomas e seu crescimento é simpodial. Crescimento simpodial é um termo da botânica que se refere à maneira da brotação das plantas, que crescem lateralmente, de gemas em sua base e não em suas terminações ou ápices. As bananeiras, as helicônias e a maioria das orquídeas apresentam esse tipo de crescimento. Seus nomes populares são Ludisia, orquídea joia e orquídea pipoca. Seu nome científico, Ludisia discolor. Sinônimos: Emeria discolor, Anetochilus dawsonianus, Myoda rufensis, Gonogona discolor, Goodyeria discolor, Orchioides discolor. Da família Orchidaceae. Categoria: orquídeas, flores, flores perenes, flores à meia sombra. Seu clima: equatorial, subtropical e tropical. Sua origem: Ásia. Seu porte varia de 15 centímetros a 60 centímetros de altura. Sua luminosidade, meia sombra. Seu ciclo de vida, perene. Cultivo e cuidados. É uma orquídea de fácil cultivo. Por ser uma orquídea terrestre, é mais resistente. Deve ser cultivada em meia sombra, em substrato rico em matéria orgânica, que mantém a umidade mais bem drenável. No seu habitat natural, é encontrada crescendo na parte baixa das florestas, bosques e até pântanos, geralmente em lugares bastante sombrios. Isso significa que a luminosidade é muito importante no seu cultivo. Não são tolerantes à luz direta do sol, o que lhe causa queimaduras nas folhas. Os locais sombreados e bem ventilados dos jardins são excelentes, mas essa orquídea precisa de bastante luminosidade, ou seja, tanto a falta de luz quanto a luz solar direta devem ser evitadas. Sempre observe as folhas da sua orquídea joia. Se estiverem amareladas, é excesso de sol. Se estiverem folhas muito escuras, sem definição dos veios, é falta de sol. Faça o replante quando o vaso estiver cheio. Ela preenche o vaso rapidamente com os cuidados adequados. Seu hábito de crescimento é se espalhar em vez de crescer em altura. Geralmente são mais largas do que altas. Seu vaso ideal é de barro ou plástico, raso e largo. Não plante-as em árvores ou vasos sem uma parte de terra. Lembre-se, ela é uma orquídea terrestre. Seu período de crescimento é na primavera-verão e sua dormência ocorre no período de outono e inverno. Possíveis dificuldades com a orquídea joia. Muita água por um longo período levará ao apodrecimento destrutivo das hastes e raízes. Isso também pode ser causado por temperaturas muito baixas. Depois que a podridão começa, você tem um problema sério, pois é muito difícil reverter. Se isso ocorrer, corte os pedaços podres, se for menor, ou tente salvar o que puder através da reprodução das mudas saudáveis. Sem floração. Plantas jovens não florescem. Plantas doentes ou cultivadas em condições de pouca luz também terão um problema de floração, ou seja, não haverá flores. Elas precisam ser maduras, saudáveis e cultivadas em um nível razoável de luz adequada para sua floração. Folhas e caules enrugados. Isso geralmente é um sintoma de falta de água. As folhas estão ficando quebradiças ou mais claras. A luz solar direta pode danificar a aparência das folhas.
Muita luz pode fazer as folhas queimarem ou forçar a planta a se adaptar à luz, reduzindo a quantidade de clorofila encontrada em suas folhas, o que pode dar uma aparência desbotada. Seu substrato. O substrato ideal é bem drenável, composto de um mix de terra, areia, carvão, pedras, tipos de pinos ou coco, musgo e humus. Não tolera substratos argilosos ou encharcados, apodrecendo rapidamente as raízes. As regas. A rega deve ser regular, deixando o substrato sempre úmido, mas nunca encharcado, porque leva ao apodrecimento das raízes. Uma rega mais frequente deve ser realizada durante os meses de verão e primavera, pois é seu período de crescimento. No período de dormência, durante o outono e inverno, sua rega deve ser reduzida, mas nunca deixe sem rega durante longos períodos. Caso a planta receba muita água, pode perder seus botões florais e, consequentemente, não irá florescer. Sua poda. Para manter a planta saudável e encorpada, após a floração, corte a haste das flores 3 centímetros acima da folha superior. Também faça uma poda de limpeza, retirando folhas secas sempre que necessário. Adubação. Pode ser adubada com adubo orgânico ou adubo líquido próprio para orquídeas a cada 3 meses. Siga sempre a orientação do fabricante, cuidado com o excesso de adubo e sempre coloque nas bordas dos vasos. A adubação deve ser reduzida ou completamente eliminada durante seu período de dormência. Sua reprodução. Pode ser reproduzida através da separação das mudas que a planta mãe gera e também com pedaços de caule, mais ou menos de 7 centímetros, deixando 2 folhas em sua ponta. Realize essa reprodução no período de crescimento da planta, na primavera-verão. Suas originalidades. Existem orquídeas joias que podem ser consideradas albinas. Estas possuem folhas verdes com um tom mais claro e não são avermelhadas. Ela é ideal para terrários onde o microclima úmido e quente lhe é favorável. É interessante observar que ela tende a cair para um dos lados do vaso com o tempo. Alguns cultivadores cortam as hastes florais quando os brotos começam a se formar, pois acreditam que as flores não ajudam na melhora da folhagem em termos de aparência. Ao contrário de algumas orquídeas, a orquídea joia não é tóxica para animais de estimação ou pessoas. A orquídea joia pode ser encontrada em várias partes da Ásia e da Índia, variando do norte da Índia ao sudoeste da Ásia. Na China, é encontrada em locais pantanosos das florestas a alturas de 950 a 1000 metros acima do mar. Há relatos de serem encontradas em muitas áreas montanhosas do Vietnã a 1200 metros de altura acima do mar. Quem gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva, acione o sininho e comente. Até o próximo. Tchau!